Boa noite, irmãos em casa e os aqui na casa do Senhor, né? A gente tem esse momento nosso de oração, de colocar nossa vida na presença do Senhor, pedir a Ele que nos abençoe e nos direcione a cada instante, cada vez que a gente tem a oportunidade de louvar e de engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos iniciar, irmãos, lendo o Salmo de número 146. Salmo de número 146. Eu convido os irmãos aqui a colocarem-se de pé e a gente fazer essa leitura, o Salmo de número 146. Vamos todos a uma só voz? Leiamos, Salmo de número 146. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, e faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pois ela esclarece, ó Deus, quem nós somos e quem o Senhor é. E agora, ó Deus, vemos a dependência que temos do Senhor, e por isso, ó Deus, nos reunimos para clamar a Ti, para louvar o Teu santo nome, com a esperança, Deus, que o Senhor olhe para nós, e diante, ó Deus, de tantas promessas nas quais o Senhor, ó Deus, ampara, cuida, o Senhor levanta, ama, liberta, guarda. Todas essas promessas, ó Deus, estão para aqueles que confiam no Senhor. E nós aguardamos, ó Deus, e esperamos ansiosamente as intervenções do Senhor na nossa vida e na nossa história. Que sejam elas claras, ó Deus, e que por meio da oração nós sejamos, ó Deus, aqueles que recebem a providência do Senhor, mas também, ó Deus, por meio da intercessão, nós somos instrumentos da ação do Senhor, ó Deus, neste mundo. Que a graça e o favor do Senhor nos visite mais uma vez, e que nessa noite, ó Deus, nós possamos concordar que devemos colocar a nossa vida na Tua presença e apresentar todas as nossas necessidades ao Senhor, porque o Senhor reina para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, escolhi aqui um hino, para a nossa leitura, o hino de número 165. O Salmo 146 fala desse Deus poderoso, sempre presente aqui conosco, e nós encontramos o Salmo de número 165. O título dele é Cuidado Divino. Ele diz assim: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Hino de número 165. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti.
Teu Pai bondoso te espera além. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Essas são promessas, que nós encontramos nas Escrituras. Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que vela por nós, e Ele quem prometeu isso. Ele disse que cuidaria de cada um de nós. Nós experimentamos as ricas bênçãos de Deus e nós devemos permanecer confiando plenamente nele. Vamos orar, uma oração pessoal, de uma declaração de que nós confiamos em Deus. Você vai orar, você vai ter um momento, os irmãos de casa vão ter um momento também para falar com Deus, para abrir o coração. Talvez seja esse o momento mais importante, onde você faça uma reconexão com Deus. O dia pode ter sido tumultuado, hoje é sexta-feira, o último dia de atividades mais intensas da semana. Então você pode colocar diante de Deus e dizer: Deus, muitas coisas aconteceram, mas eu queria a tua paz, eu queria o descanso do Senhor, eu queria a intervenção, eu queria um milagre. E Deus é aquele que pode todas as coisas, porque Ele governa de geração em geração. Feche teus olhos, fale um tempo com Deus. Senhor Deus, sonda os nossos corações. Olha, ó Deus, para o que está acontecendo conosco. Que nós possamos, ó Deus, encontrar a paz do Senhor. Primeiro, ó Deus, a paz da reconciliação por meio da morte de Cristo Jesus. Que a paz contigo. Também, ó Deus, nós possamos encontrar, ó Deus, a partir desse momento, paz conosco mesmo. Nas situações da vida, das dificuldades, sabedor, ó Deus, de que a paz com o Senhor traz, ó Deus, momentos de tranquilidade e promessas, ó Deus, para que possamos viver mesmo em meio às turbulências, ó Deus. Mas Deus também traga a realização da paz entre aqueles, ó Deus, com quem nós convivemos, aqueles que estão no meio de nós. Me ajude, ó Deus, a ser paz na vida de outra pessoa, a estar em paz com outras pessoas, e que nós, ó Deus, possamos perceber, ó Deus, que nos dias, como tem sido, ó Deus, tempos maus, essas questões de relacionamento. É a paz com o Senhor que nos falta, é a paz conosco mesmo, ó Deus, por sabermos quem somos, e estarmos, ó Deus, conscientes da nossa própria realidade pecaminosa, mas sabedor, ó Deus, de que a graça do Senhor nos alcançou e nos deu vida abundante, e que tudo isso, ó Deus, promova bons relacionamentos, a minha vida com qualquer outra pessoa com quem eu tenho que relacionar, e que isso seja bênção na vida dessas pessoas, e que as nossas relações, ó Deus, sejam de paz. Que o Senhor, ó Deus, reine sobre nós e traga, ó Deus, um consolo ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo de número 13
Para mim ele é um salmo extremamente interessante, pelo texto, né, que é produzido pelo salmista, as perguntas que ele faz, mas a declaração que ele traz, né? Então esse salmo era um hino que se cantava nos cultos, né? Então, os levitas cantavam, e eram músicas cantadas pelo povo, né? Era uma oração que eles faziam, e Deus é aquele que ouvia essa oração. E quando nós cantamos a palavra, nós estamos cantando a verdade, né? Os salmistas, eles faziam isso a partir da experiência deles. Salmo de número 13, ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. O salmista, ele é extremamente realista aqui, né? Sendo ele Davi, a gente sabe a história de Davi, a quantidade de inimigos que Davi teve, e eles se levantaram contra Davi, né? Talvez a gente não consiga identificar a dor de Davi e nem a perseguição, porque talvez nós não tenhamos o mesmo padrão. A gente não é rei, né? Então a gente não tem essa questão de impérios, de governos, e talvez a gente nem fale de inimigos, a gente nem usaria esse termo. Mas Davi está falando de um problema que ele enfrenta e que ele gostaria de ver esse problema resolvido, e ele fala com Deus, né? Possivelmente, se alguém escrevesse uma carta para Deus hoje, fazendo essas perguntas, nós acharíamos estranho e diríamos até que é desrespeitoso, né? Imagine só, você que tem uma doença, você acorda de manhã e diz: de novo, Deus, hoje também eu estou sofrendo. Você acorda, está desempregado, e diz assim: Deus, confio no Senhor, e agora mais um dia eu não tenho o que comer aqui em casa, eu não tenho dinheiro para pagar minha conta. Como é que você vai resolver isso? Essa aqui a palavra de Davi. Davi sabia a missão que ele havia recebido, que era cuidar do reino que era de Deus. Ele era rei. Quem ungiu Davi? Foi Deus. Quem colocou Davi nessa posição? Foi Deus. Por isso então ele rasga o coração e fala sobre essas coisas. Ele abre. Talvez, irmãos, nós não tenhamos a mesma autoridade de posse de um reino como Davi teve, mas nós talvez tenhamos a sinceridade que Davi teve, de nós perguntarmos: Deus, por quê? O que está acontecendo? Eu estou andando direitinho, eu estou buscando fazer as coisas, andando na presença do Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim. Mas o interessante, irmãos, que o próprio salmista, ele não tem dúvida nenhuma com quem ele está falando. Ele sabia muito bem que Deus é um Deus de confiança. Por isso ele escreveu só os versos 5 e 6. Ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele diz assim: eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai me salvar, eu sei que o Senhor vai me acompanhar, eu sei que o Senhor vai me libertar. Os meus inimigos não vão rir de mim, mas eu declaro a minha confiança. Então Davi não está dizendo assim: Deus, eu desconfio do Senhor. Não, é que eu não estou aguentando a pressão do momento, mas eu confio no Senhor.
Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Agora, como é? Deus não falou com ele, nem Davi resolveu o voto. Como é que Deus vem? Mas Deus sempre vem, irmão. Sempre vem. Por isso o verso de número 6 é a conclusão de que ele vai sair tranquilo dessa situação. Ele diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele diz assim: o Senhor tem feito tudo certinho, o Senhor tem me ajudado sempre, mas nesse momento é difícil, e eu queria acabar com esse negócio, e eu espero a hora que o Senhor intervir. Eu confio que o Senhor pode fazer isso. Eu confio tanto que eu vou ter até uma música para cantar sobre a salvação que o Senhor vai trazer. Salvação aqui, irmãos, é a ideia de que ele não morreria, né? Eles estão querendo me matar. Você vai esperar que eles me matem? Mas eu acredito que o Senhor pode me salvar. Eu acredito na tua salvação. O Senhor vai me livrar disso, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. E ele diz: e eu vou cantar louvores, eu vou compor um hino. Irmãos, quando nós oramos, nós precisamos desses dois aspectos: apresentar sinceramente a Deus as nossas necessidades. As nossas necessidades. Segundo, nós necessitamos confiar verdadeiramente, pois Deus nunca nos abandonou. E que a gente tenha um louvor nos lábios, por causa de tudo quanto Deus já fez, que serve para um modelo nos dias de hoje. Agora eu sei como é que Deus age. Nós vamos, irmãos, ter um momento de oração. Nós vamos ter 4 momentos de oração, mas ela é mais ampla, e a gente vai colocar diante do Senhor. Primeiro momento de oração é sobre testemunho. Nós vamos pedir a Deus que nos livre de algo e pedir a Deus que nos fortaleça em algo, tá bom? Nós vamos colocar isso diante do Senhor. Nós estamos vivendo um momento que envolve muitos escândalos. Não é de agora, irmãos, tem muitos, mas sempre vem um momento, uma hora que cresce depois, né? Então, de um modo geral, as igrejas evangélicas, elas estão sendo postas, né, na mídia hoje, como um ambiente muito ruim, um ambiente que aceita qualquer tipo de líder, qualquer pessoa, e que eles estão utilizando as igrejas ou o sistema religioso para garantir influência, poder, tramas, dinheiro. Então essa que tem sido a repercussão, né? Eu lendo sobre isso, um pastor que eu acompanho, leio muito, ele escreveu algo assim, ele falou assim: essa semana é uma semana ótima para a gente pregar o Evangelho, mas é a semana que todo mundo está querendo associar as igrejas evangélicas a tudo que há de errado que tem, né, sido publicado aí. Então nós recebemos enxurradas de malfeitores, no sentido de líderes desonestos. Recebemos, né, a questão de liderança cristã no meio de corrupção, né, financeira. Recebemos informação envolvendo líderes evangélicos no meio da política com corrupção. Chegamos ao ponto da questão da sexualidade, envolvendo pedofilia, abusos, homossexualidade, envolvendo esses itens. Chegamos ao ápice das últimas denúncias, né, ao ponto de uma denominação, uma igreja, está sendo condenada pela articulação de liderança, no qual inclui aí a questão da sexualidade, o sexo, né, libidinoso, a questão de traição, a questão da oferta do sexo e assassinato. Então, essa é a informação que a gente tem visto, né, sobre a igreja. Ninguém está falando bem do movimento evangélico ou das igrejas nesse momento. Por quê? Porque o troço ficou muito complicado, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, isso não é uma desculpa, é uma verdade. O Senhor Jesus disse assim, e eu preciso compreender isso: é inevitável que venham
escândalo. Inevitável. Então, não ache que a igreja ou as igrejas nunca vão, ou nunca vai do meio delas sair pessoas que vão produzir vergonha nacional. Não acredite nisso, onde você acha que o modo correto sempre vai ser o quê? Nunca haver um erro. Por quê? Porque as pessoas vão utilizar a religião, né? Eu poderia falar como as pessoas da instituição usam a religião. Eu poderia falar no outro momento. Você vê que dentro da casa as pessoas usam mal a religião, o próprio poder, a gente discute isso. Agora, quando a religião extrapola o seu ambiente e ela vai lá, o Senhor Jesus falou sobre isso. Ele disse: olha, é inevitável que venha escândalo. Por que, irmãos, é inevitável? Porque é simples, nós somos homens e mulheres da queda. Essa é a nossa marca. Nós caímos, o ser humano caiu. Ou seja, onde estiver o ser humano, vai produzir escândalo, seja em menor intensidade ou em maior intensidade. Então não existe instituição perfeita. A igreja não é, o Estado não é, a família não é. Por quê? Porque ela é formada por seres humanos. Então a minha oração, irmãos, é que Deus nos livre, né, de tão grande número de escândalos. Não é de escândalos, mas é quando o negócio vai acumulando. E aí você começa a pensar: o que nós vamos fazer? E talvez esses dias, para você pregar o evangelho, primeiro você tem que falar assim: não, é porque tem pessoas e tem pessoas, tem cristãos e tem cristãos. Então você precisa se defender. Isso é uma vergonha, né? E pedindo a Deus que aqueles que estão promovendo os escândalos sejam tratados pelo próprio Deus. E eles podem trazer dificuldade em aceitação. Mas eu não acho que a obra que Deus tem que fazer nas pessoas depende da boa ação das outras pessoas. Não é, né? Já tem sido dito isso. Não é por causa de Judas que qualquer outro discípulo também tinha que ter péssimo comportamento. Então não é por causa de uma laranja podre que todo mundo tem que apodrecer. Você tem que extirpar, tomar cuidado. O segundo, irmãos, é que a gente tenha coragem de testemunhar. Mas aqui está o risco, tá bom? Porque quando você decidir testemunhar, as pessoas vão escrafunchar a sua vida. Então, se você não tem testemunho para dar, fica calado. Melhore o comportamento. Mas se você tem testemunho, prova pela loucura, ao ponto de dizer: examine, veja a minha vida. Então tem os dois aspectos, que é o escândalo inevitável, e tem a ideia da loucura. A loucura é: pode dar uma olhadinha, eu tenho agido corretamente. Porque é muito simples eu dizer que quem errou não é a igreja. Às vezes é, irmão, é a igreja, só que errou aí, e que ela declare e assuma essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que têm comportamento correto devem se pronunciar também, dar testemunho, falar com as pessoas, mostrar quem elas são. É a hora de esconder? Não. Esse é o melhor momento para que a gente possa pregar o evangelho, porque aí a gente vai pregar a verdade, e aí as pessoas vão ouvir o evangelho verdadeiro. É isso mesmo, o homem sem Deus é uma desgraça, e uma sociedade sem Deus é isso. E algumas pessoas não compreenderam a graça de Deus, elas precisam ser transformadas. Vamos orar, irmãos, por isso, num momento de clamor, de colocar diante do Senhor e pedir a Deus. Olha aí, eu sei que 1000 nomes podem ter passado aí na sua cabeça, 1000 histórias,
Mas ore primeiro para que os escândalos não permaneçam, para que eles possam ser banidos, embora Cristo Jesus tenha dito. Segundo, é que a gente não tenha vergonha de testemunhar a salvação que nos chegou. Vamos orar por isso. Senhor Deus, clamamos pela Tua igreja, para que ela possa, Deus, estar distante da realidade do mal e experimentando, Deus, aquilo que agrada o Senhor. Ajude, Deus, os fracos na fé que têm sido, Deus, seduzidos e têm andado, Deus, por caminhos que não glorificam e não são caminhos de verdade. Ó Deus, que o Senhor apure e trate, ó Deus, todas essas situações, mas que a igreja do Senhor, ó Deus, não tenha medo da verdade e se comprometa, ó Deus, cada vez mais com a verdade. Abençoe-nos, ó Deus, para que tenhamos coragem de testemunhar mesmo em meio a tanta dificuldade. Que olhemos, ó Deus, para esses escândalos, servindo, ó Deus, já como uma disciplina do Senhor sobre nossas vidas, onde o Senhor corrige o nosso comportamento e o nosso andar, pois, ó Deus, uma hora ou outra, essas coisas são manifestas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, desses escândalos, que ele já faz um ano, está indo para quase um ano e meio, que é o assassinato do pastor Anderson, esposo da Flor de Lis, né? O nome da operação, da ação da polícia civil é Lucas 12. Então, eu queria que você depois, curiosamente, fosse lá em Lucas 12 e lesse para saber do que se trata. Depois você vai lá, tá? Irmãos, vamos orar pelos missionários da nossa igreja. Nós temos aqui alguns, vou apresentar, mas a gente tem outros conhecidos, mas a gente vai ter um momento de orar por eles, tá? O que nós temos, irmãos, de irmãos que estão envolvidos conosco? Talvez tenham outros, né? Mas eu vou apresentar esses e a gente vai ter um momento de oração. Essa oração que vai fazer o nosso irmão Ronaldo, ele vai nos conduzir nessa oração pelos missionários em dois aspectos, né? Que Deus cuide da vocação deles e que eles estejam prontos, firmes, e que Deus cuide da vida espiritual e familiar desses missionários. Então nós temos aqui o Aguilo e a Nelice, o Emerson, o Osni, o Vinícius, o Zé Cirilo, o Everaldo, Missão Resgate, nossa missão com o pastor Abelardo, e também nós contribuímos com o presbitério, né? Tem uma contribuição nossa. Então nós temos esses irmãos, talvez você saiba, conheça outros. Existem muitos missionários envolvidos, trabalhando, e que a gente possa lembrar, né? Eu pedi ao nosso irmão Ronaldo que nos conduza agora, né? Intercedendo pela vida desses irmãos, o Aguilo e a esposa, o Emerson, o Osni, o Vinícius, o Zé Cirilo, o Everaldo, Missão Resgate e nossa missão. Vamos orar pela vida desses irmãos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos falar com o Senhor nesta noite, neste momento, Deus, em que nós cremos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor está aqui. Sim. O Espírito Santo do Senhor que move os nossos corações, ó Deus, para lermos a Tua Palavra, de podermos, ó Deus, falar da Tua Palavra, ó Deus, sim, àqueles que ainda não Te conhecem. Sim. Ó Deus, e nós buscamos, ó Deus, a Tua presença, ó Deus,
para os nossos irmãos missionários, Deus, que estão, ó Deus, obedecendo o ID do Senhor. Sim. Tanto, ó Deus, aqui na nossa terra, o Brasil, ó Deus, muitos irmãos têm falado, ó Deus, da Tua Palavra, têm pregado a Tua Palavra, ó Deus, sim, aos corações, ó Deus, que ainda estão endurecidos, ó Deus, em ouvir a Tua Palavra. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor visita, ó Deus, a cada coração. Amém. Para que, ó Deus, esses corações, ó Deus, possam se mover, ó Deus, de acordo com a vontade do Senhor, para amém, que realmente, ó Deus, conheça a Tua Palavra e obedeça a Tua Palavra de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, para os nossos irmãos missionários, sim, que estão fora do Brasil, ó Deus, que têm deixado, ó Deus, os seus familiares, ó Deus, aqui no Brasil, e ido, ó Deus, para uma terra distante, ó Deus, para pregar a Tua Palavra, ouvindo, ó Deus, em obediência, ó Deus, o chamado do Senhor. Amém. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa visitar o coração de cada um deles, ó Deus, trazendo a paz, ó Deus, ao coração deles, Deus. Amém. Mas, sobretudo, ó Deus, o Senhor esteja dando condições, ó Deus, para os Teus servos, Deus, sim, anunciar a Tua Palavra. Amém. E que o Teu Santo Espírito, Deus, possa mover os corações, ó Deus, aos ouvintes, ó Deus, para que a Tua Palavra possa encontrar guarida, sim, nesses corações, ó Deus, e que eles, ó Deus, possam sentir o desejo de professar o Senhor como Salvador. Amém. Ó Deus, nós clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia, aqueles missionários, ó Deus, a qual nós conhecemos, ó Deus, e que estão distantes, ó Deus, como o nosso irmão Orni, ó Deus, ali no Oriente Médio, ó Deus. Nós temos acompanhado, Deus, o trabalho que Ele tem feito ali no Oriente Médio, Deus, tanto, Deus, da pregação da Tua Palavra, implantação de igreja, sim, e também, ó Deus, dos resgates, Pai querido, de criança, ó Deus. Verdade. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja dando condições do Teu servo, amém, guardando, protegendo o Teu servo, sim, pois nós sabemos, ó Deus, que é um país de perseguição, ó Deus, que tem perseguido o Evangelho, mas, ó Deus, dá condições e protege a vida do Teu servo, da sua família, ó Deus, guardando, ó Deus, de todo o mal. Sim. Também, ó Deus, nosso irmão Vinícius, ó Deus, ali na África, ó Deus, junto com a sua esposa e sua filha, ó Deus, sim, também, ó Deus, com esse privilégio vindo do Senhor de pregar o Evangelho, mas, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando da vida do Vinícius, ó Deus, ali na África, ó Deus, aonde ele estiver, ó Deus, o Senhor esteja dando condições, ó Deus, do Teu servo, sim, para anunciar a Tua Palavra. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida desse Teu servo, Deus. Aos Teus servos, ó Deus, aqui no Brasil, ó Deus, o Emerson, ali, ó Deus, no Mato Grosso, ó Deus, da missão Caiuá, esteja abençoando o Teu servo, dando condições, ó Deus, ao Teu servo para anunciar a Tua Palavra. Amém. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra, ela não volta vazia, verdade, mas nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos de anunciar a Tua Palavra, sim, porque sabemos, ó Deus, que ao anunciar a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito, amém, é que transformará os corações, ó Deus. Sim. Também, ó Deus, nós queremos Te pedir pela vida do Aguig, da Delícia, ó Deus, ali, também, ó Deus, pastoreando, evangelizando ali no meio dos índios, ó Deus, cuida dos Teus servos, sim, o Everardo Fraga, ó Deus, ali do Projeto Tairu, ó Deus, Você esteja abençoando a vida do Teu servo, amém, também, ó Deus, ali evangelizando no meio dos índios, sim, ó Deus, são nossos irmãos, ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra, Deus, tem transformado, Deus, a vida desses irmãos indígenas, Deus. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, continue abençoando a vida do Teu servo. Amém. Também, ó Deus, pelo nosso irmão ali da missão Resgate, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dos Teus servos ali na recuperação, ó Deus, de drogados, ó Deus. Sim. O Senhor esteja, ó Deus, usando os Teus servos ali para que corações, ó Deus, possam ser transformado, Deus, pelo poder da Tua Palavra. Sim. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite, ó Deus, o Senhor permitir que nós chegamos até o Teu trono de graça para falar com o Senhor, sim, e colocar nos nossos corações, ó Deus, aquilo que nós necessitamos do Senhor. Amém. O Senhor já conhece todas essas coisas. Deus, muito obrigado.
Fortalece, ó Deus, a nossa vida aqui presente. Fortalece a tua igreja, ó Deus, para Amém, que a tua igreja possa ser obediente, ó Deus, à tua palavra. Sim. Nós oramos agradecido e pedimos o perdão pelo nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que bom, irmãos, lembrarmos, né, desses missionários, cada um, né, no seu campo e fazendo as suas atividades. No mês de agosto, irmãos, muitos vídeos, né, de missões chegou para nós, né? Esses irmãos aqui, boa parte deles participaram, enviaram, né? O reverendo Paulo Silas, eu pedi a ele que entrasse em contato com alguns missionários, ele tinha contato, então aqueles vídeos, né, foram solicitados, né, por ele, para que viesse e despertar o nosso coração e a gente pudesse, né, assumir os compromissos da obra missionária, não somente, né, estando aqui, mas também na vida daqueles que estão lá mais distante. Terceiro item, irmãos, é sobre política. Então esse ano é ano de eleição e as mudanças, né, a gente tem que orar de um modo geral, mas a gente tem um foco, né, que é a questão de prefeitos e vereadores, né? O que nós fazemos é orar para que haja paz na nossa nação, paz na nossa cidade. Então a gente vai orar assim. Quanto à igreja, nós trabalhamos aquilo que é necessário. Quanto agora, aquilo que cabe, né, ao governo, que cabe ao Estado, de direcionar essas questões todas, né? E nós, como cidadãos, devemos ser conscientes, mas somos cidadãos do céu e comprometidos com a paz. Então nós somos intercessores. Então a gente tem que levantar isso, né? Esse período agora é o período chamado de pré-campanha. Então, né, aqueles nomes que estão sendo levantados, os partidos estão trabalhando, alguns já estão começando a apresentar nomes e tudo, até o dia que houver a convenção do partido em que ele está filiado. E essa convenção, então, que vai homologar a candidatura ou não, né? Para que ele possa, então, definitivamente agir e trabalhar. Nós temos, né, as eleições, mudou, não vai ser em outubro, vai para novembro, né, um mesinho depois, e a gente se preparar, né, e orar a Deus, colocar diante de Deus, pedindo a Deus que possa direcionar todas essas situações. Nós vamos ter esse momento também orando por isso, né, no caso, pensando aqui em Patinga, prefeito e 19 vereadores, né? Então nós temos aí o prefeito, o vice também, né, conta nessa história também, e 19 vereadores, ok? Pedir ao nosso irmão Meneir que possa fazer essa oração, clamando ao Senhor, né, por essas questões, eleições, pudesse estar aqui conosco, orando, pedindo a Deus, né, por esse processo político, né, que nós teremos na nossa cidade, mas é o Brasil inteiro, né, de colocar diante do Senhor. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós queremos nesse instante, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor a oportunidade que nós estamos na Tua casa, o momento, Deus, de nós estarmos compartilhando uns com os outros da necessidade que temos. Nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos, exaltamos o Teu nome, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, único Deus em que nós devemos prestar louvores e adorar. Sim. Nesse instante, Deus, nós queremos estar intercedendo para a nossa cidade, nesse mês, nesse ano das eleições. Sim. Nós te pedimos ao Senhor que haja paz no nosso meio. Amém, Senhor. Que haja paz na nossa cidade. Sim, Deus. Com certeza, havendo paz, nós teremos, Deus, consciência de elegermos pessoas sérias. Sim. Para o nosso governo, para os prefeitos, vereadores. Nessa escolha, Deus, nós possamos estar vivendo na paz uns com os outros, para que haja paz na nossa cidade. Amém, Senhor. Pai, abençoe cada eleitor, Deus, cada candidato. Neste momento, Deus, muito difícil, muitas vezes, a escolha de um candidato sério, nós Sim, precisamos da orientação do Senhor. Amém, Senhor. Nós clamamos ao Senhor neste momento, para essa finalidade, principalmente, Deus, que haja paz nos nossos lares, haja paz na cidade, haja paz na igreja, com os irmãos, que nós possamos, ó Deus, estar nesse momento especial na nossa vida. Amém. Pessoas sábias, ó Deus, para governar a nossa cidade.
tanto os prefeitos como os vereadores. Sim. Ó Pai, é isso que nós clamamos nesse momento, e nós colocamos diante do Senhor essa necessidade que temos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bênção, né, irmãos? A gente entra aí agora numa caminhada boa, longa, e que os irmãos estejam preparados, né, a raciocinar bastante, fazer as avaliações e a gente colocar tudo isso diante do nosso Deus. Nós temos aqui, irmãos, alguns pedidos de oração, alguns a gente já tem orado, outros chegaram hoje, então a gente vai colocar esses pedidos, né? Eu quero ouvir aqui os irmãos, se tem algum pedido de oração para a gente incluir na lista que eu tenho aqui também, para a gente lembrar. Sadi? Semana passada? Isso, nós oramos, né? Isso. Zacarias. Isso. Então tá, nós vamos orar pelo esposo, né, da prima do Sadi que faleceu semana passada. A gente vai estar orando pelo Zacarias e pela família. Mais alguém? É sobrinha? Isso, vamos estar orando sim. Vamos colocar na lista aqui e a gente lembrar. Julimar? Pastor, todo o processo da cirurgia, né, correção? Isso. E esperando a autorização do plano, né? Só falta isso. A cirurgia chama o quê? Cirurgia de refluxo. Refluxo, né? Nosso irmão. Certo. Nosso irmão Julimar, né, é uma recirurgia, né, que ele já fez uma questão de refluxo e agora tem que fazer uma correção. Está guardando a liberação, né, pelo plano e o agendamento. Então a gente vai estar lembrando. Mais algum irmão? Sadi. Orar pelo ciático do Sadi. O Sadi está arrastando a perna e tomando anti-inflamatório ali. Está até difícil, né, Sadi? Vou arrumar até carona para você ir para casa hoje. Vamos sim, tá? Mais algum irmão? Tem algum pedido? Se não tem, que bênção, né? Que maravilha. Então vocês vão orar. Então, dos dois aqui, irmãos, no tempo, né? A gente lembrar do Sadi, saúde dele, está com um ciático, e a família da sobrinha que faleceu, o esposo Zacarias, né? E o Julimar pedindo pelo agendamento, né, da cirurgia que ele tem. Os demais irmãos aqui, né? A gente tem e continua orando pelo Hércules. O Hércules agora está num processo, uma tentativa de iniciar um tratamento no Sara Kubitschek, lá em Belo Horizonte. Então só está faltando um exame que ele tem que fazer aqui, que é com um pneumologista, e esse pneumologista vai dar um parecer como está o pulmão dele, para que ele possa então estar tendo atividade lá em recuperação. Então esses últimos dias, irmãos, ele respondeu à comunicação com os médicos, movimento de ombro, então mostrando que ele está em um processo de recuperação, e essa é a esperança dos médicos, e acha que o tratamento lá vai ser o melhor, né, tratamento que ele tem. O Sara é um hospital especializado nessas recuperações, né? Então orar por ele e orar pela Elande, né? O Marcelo, esposo da Aline, ele tem uma cirurgia para fazer de coluna dia 10, então ele sempre tem um destravamento de coluna, e agora dia 10 ele faz a cirurgia e a gente vai estar orando, né? Oração pela Lloyd, né? O Edésio pediu que nós estivéssemos orando, questão de saúde da Lloyd, ela tem feito tratamento, meus irmãos têm conhecimento, e a gente continua orando, né? Pedindo pela saúde dela, recuperação, e que possa estar tudo bem, né? A Cida, ela pediu que nós orássemos pelo João. O João é amigo de um filho dela, lá do Rio de Janeiro, que está com Covid, então uma situação bem complicada lá, a gente poder estar orando. Um vizinho de apartamento lá meu, chama-se Marcelo, o pai dele faleceu hoje pela manhã, depois de 13 dias internado na UTI, entubado e Covid. Então a gente poder orar. A mãe dele também teve, mas ela teve recuperação, e a família então enlutada. Você não tem condição de fazer velório, aqueles trâmites todos, né? Mas a gente poder orar por ele, Marcelo, e tem a família, né? A mãe dele que hoje está melhor, então a gente poder orar. A Marilza pede que nós oremos pela Nilma, irmã dela,
estava enferma, né? Está no hospital, então a gente poder orar, tá? O pai do pastor Denilson é um pastor presbiteriano, é da segunda igreja de Aracruz, né? O pai dele, a família dele é de Valadares, e o pai dele já tem mais de uma semana que está internado lá em Valadares, também Covid, né? Entubado, então já numa situação bem complicada, mas um processo já de recuperação. Mas a gente pediu oração por ele, né? Ronaldo, você está fazendo os exames de saúde ainda? Então orar pelos exames, né? Que os médicos estão procurando encontrar um negócio aí no Ronaldo, e a gente pedir a Deus que possa abençoar, né? E o Thales nos pediu, irmãos, que orasse pela Iris. Iris é uma adolescente, né, que está sendo acolhida por um tempo na casa dele, né, parente da Milena. Então eles estão acolhendo, né, para depois ela retornar para o lar, algumas questões assim envolvendo família. Ele pediu que nós estivéssemos orando, né, a Iris. Então os nomes que apareceram aqui, irmãos, Sadi, né, 2 pedidos, o Julimar, o Hércules, a Marcelo pela cirurgia, a Lloyd, o João de Covid, o Marcelo está de óbito por causa do pai, a Nilma está internada, o pai do pastor Denilson, o Ronaldo, a questão de saúde dele, e a Iris. Nós vamos orar, eu vou fazer a oração por esses irmãos. Mais algum irmão pedido? E não, né? Então vamos nesse momento de oração. Deus amado, nós entregamos ao Senhor todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade. Com elas, ó Deus, entregamos a nossa vida, a nossa existência, certo de que o Senhor, ó Deus, cuidará de nós, pois o Senhor já provou ser bom, e provar, ó Deus, se provou que o Senhor continua sendo bom para as nossas vidas. Colocamos, ó Deus, os pedidos que aqui foram apresentados. Família do Sadi, ó Deus, o esposo, o viúvo, ó Deus, da sobrinha, Zacarias, cuida dele, cuida da enfermidade, ó Deus, do Sadi, que ele possa ser curado, ó Deus, que a mão do Senhor esteja nele. Abençoe, ó Deus, o Julimar e o Marcelo, que vão fazer a cirurgia, que o Senhor, ó Deus, prepare-os, ó Deus, para esse momento, e conduza os médicos, ó Deus, para que tudo corra bem. Oramos pela vida do Hércules e da Elante, pedindo que o Senhor abra as portas, ó Deus, para esse novo tratamento, ó Deus, que Ele há de fazer, e que o Senhor, ó Deus, traga tranquilidade aos teus servos. Pai amado, colocamos na tua presença nossa irmã Lloyd, que o Senhor esteja cuidando dela, direcionando os médicos, mostrando a Deus a natureza, Deus, e a procedência dos sintomas, e que o Senhor, ó Deus, aponte, ó Deus, mas também cremos, ó Deus, no poder sobrenatural do Senhor. Abençoe, ó Deus, o Ronaldo, nos exames que ele está fazendo, naquilo, ó Deus, que os médicos estão procurando, que o Senhor, ó Deus, seja presente com ele a cada instante. Oramos pela Nilma, ó Deus, enfermidade no hospital, que o Senhor tenha misericórdia dela, ó Deus, e o Senhor interfira em toda essa história. Ó Pai, pedimos pelo Marcelo, ó Deus, que despediu-se do pai hoje pela manhã, que o Senhor esteja consolando ele, a Carla, a esposa, as filhas, especialmente, ó Deus, a mãe dele, que tem sofrido muito, Deus, nesse momento. Tenha misericórdia, Deus. Ó Deus, oramos pela vida do Thales e da Milena, pedindo que o Senhor dê a eles, ó Deus, força, para que, ó Deus, eles continuem sempre tendo o coração aberto para acolher, ó Deus, quem tenha necessidade. Como acolheram a Iris em casa, e que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-la, Deus, e que ela amadureça, e que tenha, ó Deus, uma experiência fantástica com Cristo Jesus para a salvação. O Senhor é o Deus de misericórdia, o Deus de bondade. Visita, ó Deus, o João, ó Deus, lá no Rio de Janeiro, internado, que a graça do Senhor, ó Deus, seja sobre ele, e que a mão poderosa, ó Deus, o visite e traga grande tranquilidade, ó Deus, e que nós continuemos a confiar no Senhor, pois o Senhor, Deus, é poderosamente, ó Deus, bom, e também, ó Deus, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Louvamos o Teu nome, Deus, e continuamos, ó Pai, a confiar
que o Senhor há de cuidar, ó Deus, de cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, também oramos pela vida da nossa irmã Ronilce. Ó Deus, que o Senhor continue a cuidar da saúde dela, como, ó Deus, fez até hoje. Que o tratamento, ó Deus, que ela está fazendo, possa, ó Deus, sofrer em seu organismo, ó Deus, a adaptação necessária. E também, ó Deus, que a ciência, a medicação, ó Deus, seja suficiente, ó Deus, para ajudá-la. Cuida, ó Deus, da vida física da tua serva. Cuida, ó Deus, da vida espiritual da tua serva. Mas, ó Deus, também cuida, ó Deus, da alma, do psicológico, ó Deus, da tua serva. E que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado. Abençoe, ó Deus, a nós que estamos aqui reunidos, a minha vida, nosso irmão Geraldo, o Sadi. Ó Deus, abençoe, ó Deus, para que possamos lembrar que o Senhor, ó Deus, é sempre aquele que cuida de nós. Abençoe a vida do Evangelho, abençoe, ó Deus, a vida do Ronaldo, do Gilmar, que eles, ó Deus, possam sempre ouvir a voz do Senhor, ó Deus, chamando como ovelhas do Senhor, e o Senhor é quem tem cuidado. Abençoe, ó Deus, a vida da nossa irmã Almida, do nosso irmão Meneí, que eles possam, ó Deus, a cada dia ver o cuidado do Senhor, que possamos descansar, ó Deus, pois o Senhor tem ricas promessas para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ler um verso e vamos encerrar nossa reunião de oração. Salmo de número 32, verso de número 8. Às sextas-feiras, irmãos, não sei se você observa, eu sempre busco uma promessa, né, na Bíblia, e para que a gente possa lembrar, né? E o verso 38, o Salmo 38, desculpa, Salmo 32, verso 8, é isso, né? Tem hora que para de funcionar aqui, não descobri ainda o que é, não, mas não é a idade, não, porque desde os 20 eu faço isso. Então, Salmo 32, verso 8. O que o Salmo é? O Salmo é o que fala do pecado de Davi com Batseba. Mas ele confessa o pecado e deixa. Ou seja, aqui tem uma promessa para pessoas arrependidas e perdoadas. Ou seja, Deus vai me dar força, já que eu me arrependi, né? Então, Deus está dizendo que Ele tem um compromisso muito sério com aqueles que se arrependem. E o verso 32, 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, irmãos, quem não está arrependido, preste atenção, não consegue ouvir as instruções divinas. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Então, pessoa dura, que não reconhece que errou, que tem pecado, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele vai continuar fazendo à vontade. Mas quando você se arrepende, abre o coração, Deus está ali para dizer assim: eu vou te ensinar. Ou seja, você vai começar de novo, um processo novo, e você precisa aprender. Então esse texto fala de ensinamento. Ele diz aqui o modo, como instrução e ensino. Mas pastor, instrução e ensino não é a mesma coisa? Parece que é, mas o modo de se fazer, por exemplo, instrução é verbal. Quando a gente lê o texto, ele diz: eu vou falar com você. Então ele vai orientar. Então você encontra uma pessoa e você começa a dizer para ela assim: olha, você vai fazer assim, você vai fazer lá, quando você chegar lá, você vai fazer isso e tal. E a pessoa assim: mas eu não estou conseguindo, peraí, que não vou chegar lá. Mas você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí, então tá. Você já viu quando você ensina alguém, né, verbalmente, a pessoa fica desesperada, e aí no final você pergunta: você quer que desenhe? O ensinar é desenhar. É incrível, mas dá justamente isso. Ele diz: eu falo, eu te instruo, eu te dou instrução. Mas agora o ensino é: faça como eu faço. Eu vou conduzir você. É a ideia de um mestre que pega-nos e leva pela mão.
Ou seja, você aprende audivelmente, mas na hora de você fazer, você não faz sozinho, você faz com alguém ao seu lado. Aí é muito mais tranquilo. Não é assim que a gente faz direção. Vamos pensar no modo correto, tá, irmão? O modo errado, o menino com 7 anos de idade, o pai dele entrega o carro e manda ele andar. Aí quando ele faz 18, o cara dá pau nele e diz: você aprendeu tudo errado. Aprendi. Então, vou colocar aqui. O que ele faz? Primeiro ele vai para a aula. E ali ele é ensinado a ele todas as técnicas. Mas um dia ele diz: agora você já pode ir fazer o prático. Então, instruir e ensinar é isso. Deus fala, mas Ele caminha com você. Por exemplo, qual é a prova disso? É assim, ó: instruir-te-ei e te ensinarei o que? O caminho. Ou seja, eu vou fazer e você vai saber. Então Deus tem um caminho para nós, na correção, e a gente precisa ouvir isso. E aí, irmãos, é muito simples. Primeiro, a gente ouve pela palavra, instrução. Segundo, o ensino acontece com uma dependência do Espírito. É Ele que me diz, Ele está comigo o tempo todo. Ele diz: não é para fazer isso, não faça isso. Então Ele me dá força. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então esse aqui é o conteúdo desse ensino, né? Como é que Deus vai trabalhar isso? Segundo, Ele ensina-nos agora o caminho em que devemos andar. Então Ele não fala, Ele tem a prática, mas existe um caminho onde nós devemos. Então, ainda que a gente tenha 1000 ideias, ainda que a gente tenha 1000 pensamentos, se o nosso pensamento não está de acordo com o pensamento que é de Deus, nós estamos no caminho errado. Quer ver? Eu vou usar aqui uma música muito famosa que está sendo cantada hoje. Talvez acho que é uma das músicas mais famosas. É da árvore que foi cortada, e aí então essa árvore vai renascer e reviver. Eu esqueci agora o título da música, eu vou tentar lembrar aqui, mas vamos lá. Então, a música, o tempo todo, ela fala que em Jó, capítulo 14, verso 9, diz que, ainda que uma árvore seja cortada, mas se sobrar a raiz, ela revigorará, ela voltará, ela reviverá. E aí então a música toda é baseada nessa letra, nessa palavra. E aí então sai pregando para todo mundo que existe esperança para você, porque para a árvore tem esperança. Se tem esperança para a árvore, então parabéns, tem esperança para você. E essa música ela está sendo cantada para todas as pessoas que estão em situação ruim. E aí está dizendo: olha, Deus não te abandona, porque Deus não abandona a árvore. E uma árvore, ela pode nascer de novo, ela pode revigorar. E a gente sabe disso, irmão. A gente vai lá e corta assim uma árvore, mas se você não arranca a raiz, daí a pouco ela está brotando de novo. Você corta a árvore, se você não molhou lá, colocou um veneno, colocou um negócio, ela daí a pouco ela brota de novo. A árvore faz isso. Mas, irmãos, por incrível que pareça, vocês acreditam que o versículo bíblico diz: mas para o homem isso é impossível, porque o dia que ele morre não há possibilidade mais. E aí fizeram uma música em cima da letra errada, a palavra certa, mas com interpretação errada. Irmão, é mais ou menos isso que nós fazemos quando pensamos nos caminhos do Senhor para a nossa vida. Às vezes a gente fazendo a coisa errada, e é comum as pessoas, se está dando certo, Deus está no negócio. Daí a pouco a gente descobre o quê? Que Deus nem passou por perto. Eu vou conferir aqui o versículo para não dar. Jó, capítulo 14. Você vai ouvir essa música por aí, ela está sendo cantada para todo lado. Verso de número 7. Olha para você ver. Eu estou usando isso aqui, irmãos, para mostrar que nós acabamos às vezes optando por caminhos errados e achando que é de Deus. E esse texto aqui é o problema que nós temos, interpretativo, mas eu estou falando da prática.
Jó 14, verso 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda será assim, renovará e não cessarão os seus rebentos. Verso 8: se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Olha o verso 10, irmãos. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Aí eles compuseram uma música baseada na ressurreição da árvore, prometendo às pessoas que elas se renovarão. O texto está dizendo o contrário, ou seja, não há problema nenhum dizer que pessoas podem mudar de caminho e escolher o caminho certo, mas agora usar um texto que diz que o homem não faz e a árvore quem faz, isso é um erro, assim, no mínimo infantil, vou usar ele aqui, de uma infância muito grande do conhecimento bíblico. Qual é o paralelo que eu estou fazendo, irmãos? É que as pessoas não se importam com teologia, assim também elas não se importam com a moralidade. Por quê? Quer escolher o caminho que quiser. Então quem é que define o caminho? É Deus. Não sou eu quem define o caminho, é Deus quem diz qual é o caminho. Então eu tenho que me submeter a Deus para saber o caminho que Ele quer. Por isso que o verso diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Mas agora, irmãos, a melhor coisa está no restante do verso. Onde Deus estará nesse processo? E Ele: e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, Deus vai estar perto. Sob as minhas vistas, irmãos, meus cuidados, ó, não tira o olho não. A ideia é essa: não tira o olho. Não tira. E Deus fala assim: eu não tiro o olho de você. A ideia aqui, irmãos, o Salmo 67, ou a bênção araônica, seriam boas expressões. É o Senhor resplandecendo o seu rosto sobre nós. O cuidado de Deus. A ideia é essa: é Deus tendo paciência conosco, é Deus sendo longânimo para conosco e dizendo para nós: olha, é assim. E Ele não desiste. Por isso a promessa do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes em Filipenses: perto está o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nós nos lembremos que Deus sorridentemente nos guiará em novos caminhos, em verdadeiros caminhos, mas Ele estará conosco, falando e nos mostrando o caminho em que devemos andar. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar a Deus. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, o momento que pudemos interceder e também participar, Deus, desse momento de reflexão. Ajuda-nos, Deus, a entender que o Senhor verdadeiramente cuida de nós. O Senhor nos instrui e nos ensina. O Senhor, ó Deus, anda conosco no caminho certo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sorridentemente nos acolhe para nos instruir, para nos dar sabedoria. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe ricamente. Eu vou dar um recado aqui, porque já fica lá para o povo e os irmãos recebem aqui. Domingo, irmãos, nós teremos ceia do Senhor. Nós já encaminhamos os comunicados. Os irmãos que não têm o WhatsApp estão recebendo também agora, né? Para o culto de manhã ou o culto à noite, nós vamos ter uma única participação. Então, o irmão que participar de manhã, ele não participa à noite, para dar para todos os irmãos. Nós vamos atender em torno de 120 irmãos.
Existem acho que 2 ou 3 vagas para de manhã e abriram 2 para a noite, né? Nosso irmão Sadi e Geraldo estão aqui, eu tenho que confirmar com vocês também a participação. Na parte da manhã seria a participação de vocês, tá joia? Aí à noite os outros irmãos virão para todos poderem participar da ceia. Nós somos, irmãos, em torno de 160 comungantes na igreja, então nós vamos atender 120, vão ficar uns 40 ainda, porque não se inscreveram. Então eu nem vou abrir um terceiro culto dessa vez, nós estamos desde quarta, nós vamos ter 2 reuniões e depois a gente vê como é que nós vamos trabalhar as outras questões. Então já chegou, né, alguns irmãos já fizeram, o entendimento é que nem todos, né, estarão participando ou colocaram o nome. Nós não tivemos conflito, não sobrou número, não sobrou vaga, nós estamos na conta, mas não excedeu. Então a gente chegou aqui no limite de 50, 55 em cada culto. Hoje nós temos de inscrito de irmãos, né? Então se você, pastor, eu tinha interesse, me entre em contato e a gente vai conversar, a gente vê o que pode ser feito. Nós já fizemos as medições aqui no templo, para a gente poder participar tranquilamente, domingo de manhã às 9 e domingo à noite às 19 horas, tendo participação da ceia do Senhor, ok? Que Deus nos abençoe e a gente tenha assim uma noite de paz e tranquilidade. Aquele abraço.